Obrigado, deputado Antônio Carlos Mendes Tamer. E o último orador no grande expediente é o deputado Dimas Ramalho, PPS, São Paulo. Vossa Excelência disporá de até 25 minutos. Senhor presidente, padre Luiz Couto, senhores deputados, senhoras deputadas, é com muito prazer que assumo essa tribuna para mais uma vez falar ao povo brasileiro. E venho hoje para lembrar um fato histórico importante. Esse mês, exatamente no mês de maio, agora dia 24, estará fazendo 20 anos que o juiz italiano Giovanni Falcone foi assassinado pela máfia italiana. E vejam bem, senhores deputados, senhor presidente, que é uma data emblemática, porque não há no mundo quem não se lembre da chamada Operação Mãos Limpas, que foi realizada na Itália. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas pagaram com a vida a partir daquela investigação que varreu toda a Itália naquele momento histórico da década de 80. E esta semana nós estaremos lembrando muito daquele que foi, sem dúvida alguma, um dos grandes responsáveis por ferir profundamente a organização criminosa que é chamada a máfia italiana. Nós sabemos quanto é importante combater o crime organizado. Nós sabemos quanto é importante termos foco nas investigações. E sabemos também o significado que foi aquele movimento na Itália chamado Mãos Limpas. Digo isso porque aquele movimento, senhor presidente, senhores deputados, levou a uma investigação profunda na máquina pública da Itália. Mais de 6.000 pessoas sofreram investigações. 872 empresários foram investigados na Itália. 438 parlamentares sofreram investigação. Digo aqui que 4 parlamentares que foram investigados haviam sido o primeiro-ministro da Itália. Ou seja, uma investigação profunda, uma investigação dura, uma investigação que levou em conta os parâmetros científicos de combate ao crime organizado. Mas como é que funcionava aquele departamento criminoso na Itália, senhor presidente? Primeiro, o jogo ilícito, criminoso. Depois, o tráfico de drogas e de armas. Depois, a prostituição. E depois, o jogo deixando ao lado do jogo e caminhando para os negócios públicos, caminhando para a associação com empresários. A máfia deixando o jogo, caminhando com empresários, com serviços públicos, cuidando do lixo, cuidando de empresas, comprando políticos e entrando na política. Isso, basicamente, é o que se chama de crime organizado. O que aconteceu na máfia italiana foi isso. Os mafiosos deixaram os jogos, que é coisa pequena, se associaram a políticos, empresários, magistrados, policiais, agentes públicos corruptos, entraram na máquina do governo e, por dentro, começaram a corromper e a ganhar dinheiro e, entre aspas, esquentar o dinheiro, lavar o dinheiro obtido de forma fraudulenta. Então, eu quero aqui lembrar
com muito pesar da morte de Giovanni Falcone. E como ele, tantos magistrados, tantos policiais que foram assassinados pelo crime organizado na Itália. E aí, alguém me pergunta, o que temos a ver hoje no Brasil com Giovanni Falcone? O que temos a ver no Brasil hoje com a máfia italiana? O que temos a ver no Brasil hoje com a legalização de negócios escusos? O que tem a ver o Brasil hoje com a cooptação de maus políticos, de maus empresários? Eu quero dizer, senhores deputados, e para o povo brasileiro que me assiste, tem tudo a ver. Nós estamos, nesse momento, vivendo um momento importante no Brasil, que é a instalação da CPMI, que está investigando as relações do senhor Carlos Cachoeira. E está vindo por aí um tsunami de informações. E nós queremos aprofundar as informações. E o que é, ou o que são as atividades do senhor Carlinhos Cachoeira aqui no Brasil? Sai do jogo, porque o jogo era uma parte pequena, pelas informações que já temos. Entra no Estado corrompendo agentes públicos, financiamento políticos, de maus políticos, evidentemente, associação com grandes empreiteiras, e nós vamos ver provado aqui no Brasil que o senhor Carlos Cachoeira é mais do que um apoiador da construtora Delta. Estou falando aqui o nome da tribuna da Câmara dos Deputados. O senhor Carlos Cachoeira, e as provas irão mostrar, é mais do que um apoiador da construtora Delta, do senhor Fernando Cavendish. E a partir daí, começa o processo de lavagem de dinheiro. Pode ver os tentáculos do senhor Carlos Cachoeira na prestação de serviço do lixo, em alguns municípios, na prestação de serviço de empresas em vários lugares do nosso país, na prestação de favores a agentes públicos, na relação com maus magistrados, policiais corruptos, políticos que venderam seu mandato, conquistado nas urnas, para defender o crime organizado. E por isso é que eu estou aqui na tribuna hoje, para chamar atenção, fazer essa reflexão que eu estou fazendo hoje, para que a CPMI cumpra o seu papel. A CPMI tem que fazer o que está para fazer quando foi criado, investigar as relações do crime organizado do senhor Carlos Cachoeira, parar com esse negócio de ficar falando se o procurador investigou ou não, se o jornalista ouviu ou não a fonte. Isso é para empurrar com a barriga, isso é para não investigar. Nós queremos saber quem o senhor Carlos Cachoeira financiou, que obras ele é sócio, a empresa Delta presta serviço para quem, qual que é a relação dessa empresa com os políticos e com o seu Carlos Cachoeira. Esse é o pano de fundo. Esse é o crime organizado, estritamente como aconteceu na Itália. É dentro do Estado, corrompendo o nível estatal, dando dinheiro para maus políticos, maus policiais, maus investidores, se associando com grandes empresários e lavando dinheiro. Isso está já comprovado em todos os vídeos, fitas, informações que nós temos. O resto é querer empurrar com a barriga e fazer luta política. Nós não queremos luta política na CPMI, nós queremos a verdade. E a verdade é essa, senhor presidente. A verdade é que o crime organizado ficou escancarado com as gravações do seu Carlos Cachoeira. É claro que eu estou espantado também. Quem não ficou surpreso com o senador Demóstenes? Eu lamento profundamente. Ele é do Ministério Público como eu sou do Ministério Público. Mas ele que responda na comissão de ética, ele que responda pelos eventuais crimes que cometeu. Eu fico envergonhado quando eu vejo o senador da República recebendo ordens do contraventor
mais contraventor de um criminoso. Nós não podemos brincar com o crime organizado. Nós não podemos brincar nessa CPMI de fazer guerra política. Não chama esse governador, que eu não chamo aquele deputado, que eu não chamo outro governador, que eu não quero o sigilo daquela empresa. Não. Não é isso que o povo brasileiro espera da CPMI. Nós aqui no Congresso Nacional temos obrigação, nós somos eleitos para isso, para falar a verdade, para levar a verdade para a população. Nós estamos cansados de tanta corrupção no nosso país. Diga-se de passagem, a presidente tem demitido ministro que lança mão de corrupção, mas é pouco ainda. Na Itália, a Operação Mãos Limpas trouxe um custo político muito grande. É verdade. Na Itália, senhor presidente, segundo levantamentos, o crime, a corrupção, levou bilhões de dólares para fora. Aqui no Brasil, nós não queremos que aconteça isso. Nós estamos vivendo num momento importante de consolidação da democracia. Acabamos de ver instalada a Comissão da Verdade, que vai levantar o que aconteceu com os perseguidos, os mortos, desaparecidos da ditadura militar. Nós acabamos de ver entrar em ação e vigorando a questão do acesso à informação de qualquer brasileiro no nosso país. São medidas importantes, medidas fundamentais para a consolidação democrática. Mas não adianta nada disso se a CPMI não trouxer resultados concretos, se a CPMI não deixar claro quem que o senhor Carlos Cachoeira era sócio, em quem que ele mandava, onde lavou o dinheiro. E o crime organizado só existe se estiver emprenhado, se estiver dentro, se estiver arraigado na estrutura de poder de um país como o nosso país. Não pode acontecer isso. É difícil o que eu estou falando aqui? Sim, é difícil, senhor presidente. Tem gente que não gosta. Tem gente que acha que nem tem trabalho escravo no Brasil. Mas eu estou falando aqui com a responsabilidade de quem teve mandato popular nas urnas. E que não quer, mais uma vez, que os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos eleitores, os brasileiros do nosso país, assistindo na televisão, a impunidade mais uma vez acontecendo. Pessoas corrompidas pela corrupção, sendo absolvidos na comissão de ética e depois sendo absolvidos em plenário. Por isso eu defendo sempre o voto aberto em qualquer instância aqui na Câmara dos Deputados. Quero dizer, presidente, que nós temos uma esperança muito grande. Uma esperança de ver esse país consolidando cada vez mais a sua democracia. Uma esperança de ver, ao lado do poder de consumo do brasileiro, que é uma coisa inegável que nós temos hoje, que o brasileiro tenha também o direito a uma boa educação, a uma boa saúde. Estamos cansados de ver pessoas morrendo nas filas dos hospitais, pronto-socorros, por esse país afora. Nós não podemos mais concordar que a criminalidade aumente no nosso país de maneira absurda, como tem acontecido. E a grande e fundamental questão no nosso país, em termos de criminalidade, é a sensação de impunidade. A sensação de impunidade. Quantas pessoas que roubaram esse país estão presas hoje? Alguém se lembra? Alguém sabe? A bola da vez é o senhor Cachoeira. Eu quero que ele venha aqui e diga para quem ele deu dinheiro, para quem ele foi obrigado a dar dinheiro, quem que ele comprou, que consciência que ele comprou. Eu quero que ele venha e fale abertamente. Tomara que ele aceite até a delação premiada, que mostre as entranhas desse país da criminalidade. Porque nós não somos assim. Essa Câmara, esse Congresso não aceita isso. Porque nós somos diferentes. Nós queremos o bem do nosso país.
nós queremos democracia, nós queremos a punição, nós queremos o fim da corrupção, que tira escola de aula, que tira sala de aula, que tira crianças a esperança de poder viver nesse país, que não dá uma saúde decente para o nosso povo. Eu quero aqui, mais uma vez, chamar a atenção do fato de nós passarmos um momento importante da nossa história. Comissão da Verdade, Lei de Acesso à Informação e, sobretudo, a CPMI do Carlos Cachoeira. Sim, esse é o nome da CPMI, mas a CPMI também da Delta. Sim, nós temos que ir atrás do dinheiro. Não há outro tipo de investigação a não ser ir atrás do dinheiro de uma empresa que começou do zero e arrecada bilhões. Qual que é a mágica disso? Qual que é o segredo disso? Quem ajudou? Quem que foi corrompido pelo sistema Cachoeira? E aí está o modus operandi, senhor presidente. Aí está a forma como o crime organizado se organiza no Brasil. Como se organizou lá na Itália. O crime organizado se organiza comprando consciências de parlamentares, subornando maus funcionários, comprando decisões judiciais, impedindo investigações, comprando maus policiais e, sobretudo, comprando a impunidade. Isso aconteceu na Itália. Isso está acontecendo no Brasil. Esse é o caminho da CPMI. É procurar a verdade real. É procurar, sim, os principais motivos que levaram uma pessoa que, desde que foi flagrado numa conversa com o Valdomiro Diniz, continuou operando, continuou trabalhando. E não venha com essa conversa que é contraventor. Não é contraventor, não é. É também, mas é criminoso. É uma pessoa que suborna, que corrompe. Eu quero saber quais empresas que deram dinheiro em nome do Carlos Cachoeira. Essa é que é a verdade. Ficar convocando pessoas do terceiro escalão, pessoas pequenas, não vai levar a nada. Não vai levar a nada. A experiência mostra que nós temos que focar. E eu não tenho por que duvidar do presidente Vital e muito menos do relator, deputado combativo aqui, também da Câmara. Eu não tenho por que duvidar, mas eu tenho sim que chamar a atenção que nós não vamos aceitar nenhum tipo de blindagem de qualquer lado, seja do lado da oposição, de situação, de centro, de esquerda, do meio, de alto, de baixo. Para nós interessa a verdade. Pegue quem pegar, partido que for, governo que for, empresa que for, e que venha a público quem financiou esse crime, a quem serve o seu Carlos Cachoeira. Ele é sócio de que empresa? Anotem aí, vai ter investigação que vai chegar a essa conclusão. Ele também faz parte de grandes empresas. Jogo para ele é café pequeno, não é mais a atividade principal. Isso já está nos autos, já está nos áudios. E agora se discute que o jornalista é culpado, que o procurador atrasou a investigação. Isso daí é para atrasar a investigação. Nós temos que ir no cerne da questão. Nós temos que ir de pronto e pedir quebra de sigilo do seu Cavendish, da construtora Delta, não só no Centro-Oeste, mas em todo o Brasil. Em todo o Brasil. É o mínimo que se espera da Câmara dos Deputados. Essa é a casa mais democrática que tem no Brasil. Aqui, as nossas contas são abertas. As pessoas sabem, presidente, onde nós estamos, quanto ganhamos, o que gastamos, o que fazemos. E é bom que seja assim. E é bom que seja assim. Mas nós queremos também que essa CPMI, mais uma vez, não leve ao descrédito desse grande instrumento de investigação que nós temos no Parlamento brasileiro. Eu quero aqui, mais uma vez, chamar a atenção de todas as pessoas que estão participando, que estão vendo, que estão acompanhando esse pronunciamento. Que preste atenção, que acompanhe o seu deputado, que acompanhe o seu político, que cobre
investigação decente, que não aceite meias-verdades, que busque só o que está provado, que não culpe inocentes, mas também que não cobre do manto da impunidade aqueles que são culpados. Isso não, isso jamais, não permitirei, vou denunciar, mesmo que seja apenas uma voz que clame aqui contra a impunidade, farei isso dessa tribuna democrática da Câmara dos Deputados. Volto a dizer que nós temos hoje que rememorar, que chamar a atenção da morte do juiz Giovanni Falcone há 20 anos, que foi um dos comandantes da Operação Mãos Limpas, que levou à prisão políticos, empresários, policiais, magistrados, com base nas provas que culminaram nas organizações criminosas. A máfia italiana acabou? Não. A corrupção italiana acabou? Não. Mas diminuiu o seu poder de fogo. E aqui no Brasil, nós não podemos continuar passando a sensação de que quem tem dinheiro não é preso. Quem é político vai ter o foro privilegiado e não será punido. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Nós temos que cuidar da democracia com o cuidado que ela merece. Nós só existiremos enquanto país democrático se nós zelarmos pelas instituições fortes. Nós passaremos, mas a Câmara ficará, o Congresso ficará, o Senado ficará, o Brasil permanecerá e a democracia vai continuar. Nós não queremos nunca mais a escuridão da ditadura. Nós não queremos nunca mais a escuridão da censura, da tortura. Nós não queremos nunca mais a escuridão do exílio. Nós não queremos nunca mais o banimento de brasileiros. Mas para isso nós temos que zelar e temos que exigir que aqueles que cometem crimes devem, sem dúvida alguma, serem punidos, como agora tem a experiência do CPMI e que nós queremos, sem dúvida alguma, que seja uma realidade. Pois não. Prezado deputado Dimas Carvalho, inicialmente eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento na tarde de hoje no grande expediente dessa casa. Segundo, dizer que eu estava ouvindo atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência no meu gabinete e Vossa Excelência, como eu, também defende aqui dentro dessa casa o voto aberto, que cada um mostre sua cara. Mas eu me permito até rapidamente fazer só uma observação.